Volta com o CBN Maceió para a gente falar sobre um tema que alguém pode achar que é um tema já muito batido, que está muito presente, mas ele precisa ficar muito mais presente, porque ele precisa ficar presente na família, na relação do pai com a mãe, do irmão com a irmã, dos irmãos entre si, da família. Ele precisa estar presente nas igrejas, independente da sua crença. Eu vou chamar de igreja aqui, mas no templo religioso, de que fé seja. Ele precisa estar mais presente nas casas legislativas, com leis, com as discussões que são necessárias. Ele precisa estar presente nos executivos, com ações de fato que faça com que essa chaga que tem acompanhado as gerações acreditava que com a modernidade, com acesso à informação, isso fosse melhorar. E isso não é verdade. A gente tem tido, e aqui o tema é violência contra a mulher, violência contra minorias. Como é que alguém pode ser maltratado, morto, xingado, pela escolha, pela orientação sexual, ou pela religião que escolheu, ou só pelo fato de ser mulher? É algo que a gente precisa repensar. Eu estou aqui com a policial civil aposentada, advogada criminalista, também diretora do Sindicato dos Policiais Civis aqui no estado de Alagoas, Elci Castro, para que a gente converse um pouco, porque aqui eu tenho à minha frente uma pessoa que é mulher, eu tenho uma pessoa que vive em família, eu tenho uma pessoa que esteve na segurança pública e deve ter acompanhado muitos e muitos relatos horrorosos de homens que definitivamente precisam encontrar um conceito diferenciado de vida, e de mulheres que superaram o machismo, a violência e tanta truculência. Elci, antes de mais nada, é um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia Elias, bom dia aos ouvintes da CBN. O prazer é todo meu, Elias. Quero dizer que todas as manhãs escuto o CBN. Opa, porque é a minha fonte de boa. informação. Sim, já acolho logo a informação, começa na primeira hora da rádio, e aí vou acompanhando. Então, realmente, como você falou, o tema, a discussão de violência contra a mulher é uma realidade, e eu falo aqui enquanto mulher integrante da segurança pública, enquanto mulher advogada, e também enquanto mãe, porque eu sou mãe de uma menina. Então, essa é uma preocupação que nos atravessa de diversas formas, né? E a questão da família é uma questão muito importante. O meu discurso sempre é que não existe uma guerra de gênero, mas a gente precisa estar junto, porque a gente precisa, sim, de uma educação de base e uma educação daquele que é o agressor, né? Então, a mulher, ela já percebe o lugar dela. Ainda temos muitos desafios em relação a nos reconhecer como vítimas desse tipo de violência e não como culpadas ou provocadoras. Mas a gente precisa trabalhar junto com os homens, porque são eles que são os agressores, né? Então, a gente precisa tensionar nesse sentido. Esse deve ser o grande desafio. O que fazer com o agressor? A gente não tem prisão perpétua, pena de morte, ele vai voltar para a sociedade, muito provavelmente irá refazer relacionamentos ou novos relacionamentos e pode replicar a atitude que teve naquele relacionamento, e foi a atitude agressiva. O que fazer com esse agressor é um desafio. É o grande desafio, né? E penso que a gente vai conseguir começar a ter uma mudança quando a gente começar a estruturar a educação. Você estava falando aí que existe uma carência de professores, falta de professores. Então, eu acho que a segurança pública e a educação precisam estar em conjunto, né? A gente vai conseguir estar mais seguras, andar pelas ruas mais seguras, se a gente tiver uma boa educação, né? E essa educação, ela é tanto no meio escolar como no seio familiar. Além de também passar pela questão da religiosidade que você falou aí. Então, não estou falando de religião, mas estou falando de religiosidade, que há uma diferença. Então, esses trâmites todos precisam estar em conjunto. E eu acho que quando a gente conseguir
de uma forma bem efetiva, trabalhar esses campos em conjunto, a gente vai conseguir uma mudança, sim, uma mudança social, que é o que a gente precisa, né? A gente sabe que existem várias leis, não é só a Lei Maria da Penha, que é a mais importante, a mais divulgada, a que veio para modificar muitas coisas, de dar um respiro para as mulheres, mas existem outras leis, todas, em relação à mulher, que tenta tensionar e tenta diminuir essa violência. Então, a gente sabe que leis existem, a gente sabe que as mulheres já tomam conhecimento, já identificam que podem denunciar e ter um amparo jurídico e da segurança pública, em primeira mão, mas a gente entende também que isso precisa passar por esse desafio de nos reeducarmos enquanto sociedade, enquanto desconstrução desse patriarcado, então dessa forma de posse, de controle dos corpos femininos. Esse é um ciclo que a gente precisa quebrar. O pai agride a mãe, de qualquer forma, psicológica, fisicamente. O filho acha que pode fazer isso com a irmã. A irmã acredita que é natural que o namorado faça com ela e a gente vai seguindo nessa relação, Elce, e definitivamente isso não pode ser encarado como natural. A gente precisa quebrar esse elo em algum lugar. Exatamente. É uma coisa que vem se replicando. E a gente fala assim, no crime mais violento, que é o feminicídio, que é aquela morte da mulher por ser mulher, ela deixa sempre os seus filhos, né? E isso reflete na família. Então, é um companheiro que, de uma forma mais violenta possível, chegou a eliminar esse corpo dessa mulher, matar essa mulher, e ela deixa filhos órfãos. Então, esses filhos, que entendimento eles terão dessas construções de relacionamentos futuros, né? Tanto a filha, menina, né, porque ela vai entender que aquilo pode ser uma coisa meio que natural, né, a violência foi se construindo dentro de casa, quanto o filho, a entender que ele pode, sim, controlar seus futuros relacionamentos e ter uma atitude violenta ou agressiva com as suas companheiras. Então, isso é um ciclo que se constrói e é importante dizer, Elias, que nenhuma mulher está livre disso. Nem, independente de onde você esteja. Se você seja uma mulher juíza, desembargadora, se você seja uma mulher da segurança pública, se você seja uma mulher oficial, qualquer mulher está suscetível a isso. Ainda nós não estamos tranquilas e encaminharmos em nosso país, por exemplo. Agora, Elce, você teve uma atuação na Polícia Civil, continua tendo ainda, afinal de contas, a gente não deixa, essa é uma relação, parece-me que prossegue para sempre, com maior ou menor intensidade, atua na direção de Sindipol. Dos relatos que você já ouviu, e deve ter sido muitos, o que é que ficou para você? E aí é uma pergunta bem pessoal. Fica que é estarrecedor, é chocante, mas que existe uma possibilidade da gente caminhar juntas. Eu acho que das violências que eu mais presenciei enquanto policial civil, aquela que me tensionou de uma forma que aí eu fui estudar, levar isso para sociologia, para o mestrado, foi a morte de mulheres em relação à sua orientação sexual. Então, mulheres lésbicas que foram mortas em razão da sua sexualidade. Então, isso é uma coisa que me choca muito, porque a sexualidade é uma coisa pessoal, é uma coisa da pessoa, não tem por que isso refletir em nenhuma outra forma de relacionamento, seja no mercado de trabalho, seja na rua. Então, isso me chocava muito, até porque esse número é invisibilizado. A gente sabe que existe uma subnotificação, né, de mulheres que sofrem violência, e existe uma subnotificação muito mais grave em relação a esse grupo. E olha, é uma situação tão grave que nós não estamos falando apenas sobre as agressões físicas e psicológicas que acontecem nos lares. Nós estamos falando sobre aquele emprego que não veio, porque soube que você tinha uma orientação sexual diferente. Nós estamos falando sobre um salário menor, porque além de ser mulher, para muitos, a sua orientação sexual deve ganhar menos. Nós estamos falando sobre outras violências, de acesso a locais. Aliás, nós tivemos aí
caso de um casal de pessoas de mesmo sexo que queria só fazer um convite para um casamento, numa empresa que faz convites para casamento, mas eu não faço para você, porque você tem uma orientação sexual diferente. Isso é uma violência grave, estúpida, e, sinceramente, não sei o porquê disso. Afinal de contas, os convites não serão gratuitos. Pagarei como qualquer outro. É muito difícil. As pessoas precisam encontrar uma razão de coexistir que seja outra. O que o outro faz do seu corpo definitivamente não nos pertence. Perfeito, Elias. É exatamente isso. De que forma isso pode interferir na minha vida, Elcio? A vida de uma outra pessoa que está querendo fazer um convite de casamento. Então, veja, e eu sempre penso que sempre essa minoria está falando sobre afeto, né? E a gente retorna, a gente que eu falo de sociedade, retorna com ódio, né? Então, as pessoas estão tentando fazer o quê? Um momento de afeto, que será uma união, e aí um dono do estabelecimento, ele retorna isso com ódio, né? Isso é chocante, né? Enquanto sociedade. Pensar isso sociologicamente, isso é chocante, né? De que forma a gente traz de volta esse querer, né? E como eu estava falando, a gente não está livre de nenhuma classe social. A gente sabe que as mulheres pretas, pobres, periféricas são as preferidas as preferidas que eu falo, as que são mais atingidas pela violência, mas todas as outras mulheres estão aí com essa possibilidade. Nós tivemos um caso recente, que foi o da advogada Sandra Gomes, né, que foi vítima de violência de gênero, porque se ela fosse um advogado, esse agressor não teria, de uma forma efetiva, chegado a segurá-la, a impedi-la, a coagi-la dentro de um fórum de justiça. Então, veja que ela é uma mulher advogada, atuante, que trabalha com violência contra a mulher, e ela foi vítima de violência contra a mulher dentro de um estabelecimento que seria de maior segurança, o fórum, né, com juízes, enfim, com segurança, né? Então, veja que a gente não tá livre. E, por outro lado, na segurança pública, a gente vê policiais, e aí eu posso falar da Polícia Civil, porque o Sindipol fez um movimento no mês da mulher, a gente fez um movimento em todas as delegacias e corremos a capital e interior, falando sobre isso, de que o sindicato está aberto a essas mulheres que são vítimas de violência. Por quê? Porque a mulher policial, ela, por portar uma arma, ela, muitas vezes, ela se coloca de uma forma dizendo: eu me sinto envergonhada de eu ser uma policial, de eu ter uma arma e o meu companheiro cometer violência comigo na minha casa. Então, como assim eu posso chegar no meu local de trabalho e dizer: eu estou sendo vítima de violência? Né? Então, que olhar é esse do outro em relação a essa mulher que deveria ser uma autoridade, que deveria ser forte, né? Isso que a gente pensa, impõe a essa mulher. E a gente correu essas delegacias e falamos: não, o sindicato está aqui para ouvir vocês. A gente sabe o que acontece. E a gente viu casos recentes, inclusive com suicídios de policiais, né? E aí fora do Estado, e aqui próximo ao Estado também, relatos de mulheres que estavam sendo vítimas de violência, e mulheres policiais. Então, veja que essa é a violência que eu chamo mais democrática possível, ou seja, ela pega todas as mulheres de todas as classes sociais. E ela nos viola de uma forma que a gente precisa romper com isso. Eu acho que a gente só vai conseguir quando a gente ocupar algumas posições aí de poder, de determinação, em que a gente consiga tensionar políticas públicas para mulheres, pensadas por mulheres e aplicadas por mulheres. Esse é um elemento que está faltando ainda, gente, porque isso não pode ser simbólico. Opa, tem uma mulher no meio de milhares de homens. Então, faltam as mulheres generais, as mulheres, para a gente trazer para cá, comandantes das forças policiais estaduais, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros. Faltam as mulheres em maior presença na Câmara Municipal de Maceió, nas câmaras municipais do interior, na Assembleia Legislativa. Faltam mais mulheres, de fato, para além de direito. A gente precisa, a ocupação disso precisa ser um elemento, e eu acredito que vai acontecer
e vai acontecer no breve espaço de tempo, porque as mulheres, elas, para o bem da humanidade, inundaram as faculdades, as universidades, as escolas, enfim, em todos os níveis, e o resultado disso é uma mulher mais empoderada, mais consciente, mais instruída, mais possível. Exatamente. E você fala também, a gente também fala da parte jurídica, né? A gente precisa ter mais mulheres juízas, mais desembargadoras, e a gente entende que esse movimento, assim, a gente consegue estar numa base. Mas quando essa base, essa pirâmide vai evoluindo, ou seja, quando a gente chega nos cargos mais importantes, eles não são ocupados por mulheres ainda. Mas eu penso que isso é um caminho sem volta. A gente vai chegar lá, é um caminho sem volta, e a gente precisa de parceiros. Então, eu estou aqui falando mais uma vez que a gente não está aqui falando sobre uma guerra de gênero, não são homens contra as mulheres, não. A gente precisa construir isso junto, enquanto sociedade. A gente vai melhorar para todo mundo, porque eu sei que você tem mãe, você tem filha, você tem irmã, então isso atinge ao homem de todas as formas. Então, a gente está falando sobre parceria, né? A gente vai construir isso junto com os homens também, sabe? Não é abrir mão ou criar um embate contra, mas é caminhar juntos. Isso eu acho que é bem importante. Elemento fundamental. Me diz uma coisa, Elce, jornalista, advogada, policial civil aposentada, mas eu tenho certeza que muita gente ainda lhe procura quando tem algum problema, quando a coisa não dá certo. Diretora de sindicato, como é a vida da Elce no dia a dia? A vida da Elce é corrida. A vida da Elce é corrida. Eu sou mãe ainda, sou dona de casa, sou esposa. Então, ainda tem essa lado, porque a gente sempre pensa a mulher no lado profissional. Sem largar tudo que já tinha. Exato, a gente sempre pensa na mulher profissional, mas a mulher, ela tem uma tripla jornada, enfim, ela está em outros locais. Mas a minha vida é corrida, mas eu gosto, é o que me movimenta, é o que me impulsiona. Eu me aposentei na Polícia Civil, mas eu não saí da segurança pública. É uma paixão, eu não saí, eu estou sempre lá. E, por isso, fui trabalhar na advocacia criminal. Então, você vê que é uma coisa que está em mim, né? Fui fazer um mestrado em Sociologia, porque eu vejo que a questão sociológica é muito importante para todos os sentidos, inclusive de segurança pública, educação, saúde, todos, enquanto sociedade. E a advocacia foi um local que eu me encontrei assim eu fiquei muito feliz de estar na advocacia. Fui muito bem acolhida pelos meus colegas advogados aqui de Alagoas. Eu saí no momento aí de transição para uma previdência que aí prejudicaria todos os servidores, enfim. E eu consegui, já tinha tempo, então eu já tinha com a possibilidade, já estava lá cumprindo os requisitos para aposentadoria. E porque eu trabalhei na Gazeta, né, um tempo antes de estar na polícia. Então, fiz esse movimento. Depois desse movimento, ainda fui fazer o movimento da advocacia, e depois eu vou fazer o movimento do estudo, da coisa, mas é porque eu estou sempre nesse canto. Eu não paro, assim, porque isso me impulsiona enquanto pessoa. E porque não para, se coloca agora como pré-candidata a vereadora aqui no município de Maceió. Por quê? É isso, Elias. Então, esse é um novo desafio. E eu costumo dizer que eu não fui atrás desse desafio. Esse desafio apareceu na minha vida e eu fui chamada, fui convidada para fazer parte desse movimento. Eu sei que é um local ainda muito difícil para a mulher, mais um local que somos minorias, mas eu acho que a gente precisa começar. E eu tenho isso. Como eu falei, eu estou sempre em movimento. E veio o convite, eu pensei e aceitei o convite. E aí eu estou aí disponível para estar nesse caminho de pré-candidatura, e daqui a pouco candidata a vereadora de Maceió. As minhas pautas, todos que me conhecem já sabem quais são. E aqui eu trouxe algumas pautas, né, que eu vou tensionar. Eu vou precisar muito estar um pé no chão, porque eu sei que o caminho é difícil. Então, Elce não é uma pessoa da política, Elce não tem um nome político, né? Não tem esse caminho político, então está construindo agora. Mas eu vou junto com outras mulheres líderes que eu acho que são emblemáticas, significativas. E a gente vai trabalhar numa campanha, pensar numa campanha juntas. E isso eu acho muito importante. Então, vou fazendo
uns grupos de mulheres para a gente trabalhar juntas e construir, fazer uma construção democrática e pensando outras mulheres, outras cabeças, não só a da Elsa. Olha que essa cidade, uma cidade extremamente difícil do ponto de vista político, uma cidade de um desafio muito grande para quem está numa ala mais progressista, numa ala que pensa um pouco mais sobre mulheres em comando, que pensa sobre menos fome, menos pobreza, menos miséria. Nós temos uma elite que é muito dura, sempre o foi, mas sempre tivemos atos e pessoas de resistência. Vou citar algumas aqui, algumas que já nos deixam saudade e outras que ainda se encontram. Selma Bandeira foi vereadora dessa cidade. Jaré de Viana, uma defensora da educação pública, foi vereadora nessa cidade. Cátia Borne, que ainda se encontra e foi prefeita dessa cidade por 2 oportunidades, também foi vereadora por Maceió, ou seja, é possível, mas é preciso que as mulheres que lá cheguem lembrem-se destas e atuem de uma maneira mais independente, não apenas representantes de homens como o pai, o marido, o irmão, não apenas um caráter hereditário. É preciso que tenha responsabilidade para com essas novas gerações de mulheres, que elas não precisem de tantos desafios para chegar no lugar que deveria ser o lugar delas. Exato, Elias. Esse é um sonho, né? Enquanto mãe, eu sonho isso para minha filha, que ela tenha um legado e aí ela entenda o local dela dentro da sociedade. E eu sempre falo isso, eu só estou aqui por conta das minhas antepassadas. E eu estou aqui, Elsa está entrando nesse momento, para deixar alguma coisa para as minhas sucessoras. Então, é um ciclo que a gente se forma, né? E aí a gente pode falar de mulheres de resistência, a gente pode falar de Dandara, né? Tem uma resistência maior do que essa. E, como a Angela Davis disse, quando uma mulher preta se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. E aí eu faço uma analogia enquanto mulher, dizendo que quando qualquer mulher se movimenta dentro de uma sociedade, toda a sociedade se movimenta com ela. Então, a gente pensa nisso, né? Nesse momento de mulher se movimentando e movimentando a nossa sociedade. Muito bem. Elsa, foi um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Ótimo dia, excelente final de semana, que se aproxima. Muita sorte para você. O prazer foi todo meu, Elias. Muito obrigada. Olha, Elsa Castro é diretora do Sindicato dos Policiais Civis aqui do estado de Alagoas, policial civil aposentada, advogada criminalista, jornalista, está aí na condição agora de pré-candidata a vereadora pelo município de Maceió. A gente faz aqui um breve intervalo, em seguida você acompanha o repórter CBN.